Olá, 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 gente. Vamos continuando com a nossa leitura. Estou lendo Machado de Assis, simplesmente Machado de Assis, uma coletânea de contos, contos fluminenses muito interessantes. Então, estou lendo devagar, colocando aqui uma ou outra observação desses contos. Estamos num conto relativamente extenso chamado Luís Soares. Então a gente precisa localizar esses contos e toda a escrita machadiana para a sua época, para o seu momento. Então ele está falando aqui sobre casamento, sobre negócios, ou as duas coisas imbricadas, que acaba para ele, o personagem, dando no mesmo. Então vamos lá? Ó, agora vou abrir o capítulo 5. Quero ver se faço este capítulo 5 exclusivamente hoje neste vídeo. Legal? Então, continuando, você está pegando aí. Só uma outra coisa. Eu estou lendo diretamente do computador e esta versão é de domínio público. Legal? Então, só para a gente observar tudo isso. Então, portanto, não há direito autoral especificamente. Não estou infringindo nenhuma regra. Vamos lá? Machado de Assis, aliás, dizem que o Machado de Assis, se escrevesse sua obra em inglês, seria mais ou menos como um Shakespeare, para você ter uma ideia. Algum crítico já falou isso. Mas o nosso querido Machadinho, o Machado, escrevia em português, um bom português. Vamos lá. Capítulo 5. O plano de Luís Soares estava feito. Tratava-se de abater as armas pouco a pouco, simulando-se vencido diante da influência de Adelaide. A circunstância da riqueza tornava necessária toda discrição. A transição devia ser lenta. Cumpria ser diplomata. Por quê? Relembrando, ele, em relação à moça que ganhou um bom dote de 300 contos, veio agora esse dote, mas ele não sabia desse dote. Então, até então, ele tinha em mente que a moça, e realmente era assim, ela tinha só 30 contos. E ele achou muito pouco. Ele falou, não vou me casar com essa moça, prima, porque ela tem pouco dinheiro. Mas agora surgiu a notícia dos 300 conto. Um dinheiro bom para a época, não sei exatamente quanto que é hoje, quanto seria hoje, mas imagino que uma grana boa, que é uns 5 milhões, por aí, de reais, não sei, estou chutando uma grana boa. E daí ele pensou, bom, agora eu vou ter que mexer os pauzinhos para poder casar com essa moça aí, ajudar a administrar essa grana. Vamos lá. Os leitores terão visto que, apesar de certa argúcia da parte de Soares, não tinha ele a perfeita compreensão das coisas. E, por outro lado, o seu caráter era indeciso e vário. Hesitara em casar com Adelaide quando o tio lhe falou nisso, quando era certa que viria a obter mais tarde a fortuna do major. Dizia então que não tinha vocação de papagaio. A situação agora era a mesma. Aceitava uma fortuna mediante uma prisão, prisão que na cabeça dele seria o casamento. É verdade que se esta resolução era contrária à primeira, podia ter por causa o cansaço que lhe ia produzindo a vida que levava. Além de que, desta vez, a riqueza não se fazia esperar. Era entregue logo depois do consórcio, logo depois do casamento. 300 contos, pensava o rapaz, é quanto basta para eu ser mais do que fui, o que não hão de dizer os outros. Antevendo uma felicidade que era certa para ele, Soares começou o assédio da praça. Aliás,
praça rendida. Já o rapaz procurava os olhos da prima, já os encontrava, já lhes pedia aquilo que recusava até então, o amor da moça, porque ela estava cabreira, ela sabia, porque ele já tinha feito chegar nos ouvidos dela que ela era pobre para ele, que daí agora, né, mas agora ela vai se tornar rica só se casar com ele. Quando à mesa as suas mãos se encontravam, Soares tinha o cuidado de demorar o contato e, se a moça retirava sua mão, o rapaz nem por isso desanimava. Quando se encontrava a sós com ela, não fugia como antes, como outrora. Antes lhe dirigia alguma palavra. A que Adelaide respondia com fria polidez. Sabe aquela coisa formal? A Adelaide sacou o negócio, estava assim. Entre aspas agora. Quer vender o peixe caro, pensava Soares, quer dizer, quer me dar trabalho para eu ajeitar esse casamento. Uma vez atreveu-se a mais. Adelaide tocava piano quando ele entrou sem que ela ouvisse. Quando a moça acabou, Soares estava por trás dela. Que lindo, disse o rapaz. Deixe-me beijar-lhe essas mãos inspiradas. A moça olhou séria para ele, pegou o lenço que pusera sobre o piano e saiu, sem dizer palavra. Esta cena mostrou a Soares toda a dificuldade da empresa, ou toda a dificuldade do empreendimento, ou do trabalho da obra que ele estava construindo, né? Mas o rapaz confiava em si, não porque se reconhecesse capaz de grandes energias, mas por espécie de esperança na sua boa estrela. Pensava, se eu consigo, né? Deixa comigo. É difícil subir a corrente, disse ele, mas sobe-se. Não se fazem Alexandres na conquistas de praças desarmadas. Contudo, as desilusões iam se sucedendo, e o rapaz, se o não alentasse a ideia da riqueza, teria abatido as armas. Mas é que a grana falava mais alto. Um dia, lembrou-se de escrever-lhe uma carta. Lembrou-se de que era difícil expor-lhe de viva voz tudo quanto sentia, mas que uma carta, por muito ódio que ela lhe tivesse, sempre seria lida. Adelaide devolveu a carta pelo moleque da casa que lhe a havia entregue. Pelo mesmo correio, que é o menino que funcionava na casa, né? Ela devolveu a carta. Veio, ela devolveu. É também porque esse tempo do Machado, essa ambientação dessa época do Machado, você tinha ainda, talvez, vou falar aqui alguma coisa, talvez os resquícios ainda de escravidão, essas coisas todas. Então você tinha os meninos de recado, o moleque de recado, o boy, né? O contínuo da casa. Voltando aqui, gente. Então a primeira carta bateu, voltou. A segunda carta teve a mesma sorte. Também bateu e voltou. A terceira. Quando mandou a terceira, o moleque não a quis receber. O próprio menino já, não vou levar. Luiz Soares teve um instante de desengano. Indiferente à moça, já começava a odiá-la. Opa, já tem sentimentos aí, né? Tem sentimento. Se casasse com ela, era provável que a tratasse como um inimigo mortal. A situação tornava-se ridícula para ele, ou antes já o era há muito,
Mas Soares só então o compreendeu. Para escapar ao ridículo, resolveu dar um golpe final, mas grande. Aproveitou a primeira ocasião que pôde e fez uma declaração positiva à moça, cheia de súplicos, de suspiros, talvez de lágrimas. Estava na hora de fazer um certo teatro. A grana era boa. Confessou seus erros, reconheceu que não a havia compreendido, mas arrependera-se e confessava tudo. A influência dela acabara por abatê-lo. Abatê-lo, disse ela, não compreendo. A que influência alude? Bem sabe, a influência da sua beleza, do seu amor. Não suponha que lhe estou mentindo. Sinto-me hoje tão apaixonado que era capaz de cometer um crime. Um crime? Não é crime o suicídio? De que me serviria a vida sem o seu amor? Vamos, fale. A moça olhou para ele durante alguns instantes sem dizer nenhuma palavra. O rapaz ajoelhou-se. Ou seja a morte, ou seja a felicidade, disse ele, quero recebê-la de joelhos. Olha que cena bonita, tá valendo, é a grana. Adelaide sorriu e soltou lentamente estas palavras. 300 contos é muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Saiu. Ela já sacou o que estava rolando. Soares ficou petrificado, tipo uma pedra, né? Durante alguns minutos conservou-se na mesma posição, com os olhos fitos na moça que se afastava lentamente. O rapaz dobrava-se ao peso da humilhação. Não previra tão cruel desforra da parte de Adelaide. Nem uma palavra de ódio, nem um indício de raiva, apenas um calmo desdém. Um desprezo tranquilo e soberano. Soares sofrera muito quando perdeu a fortuna, mas agora que o seu orgulho foi humilhado, a sua dor foi infinitamente maior. Pobre rapaz! A moça foi para dentro. Parece que contava com aquela cena, porque entrando em casa, foi logo procurar o tio e declarou-lhe que, apesar de quanto venerava a memória do pai, não podia obedecer-lhe e desistia do casamento. Agora está falando para o tio, né? Mas não o amas tu? Perguntou-lhe o major. Você vê que a construção da frase é machadiana e da época também, né? Mas não amas tu? Quer dizer, você não o ama, né? É interessante. Ela falou, amei-o. Amas a outro? Não. Então explica-te. Adelaide expôs francamente o procedimento de Soares, desde que ali entrara, a mudança que fizera, a sua ambição, a cena do jardim. O major ouviu atentamente a moça, procurou desculpar o sobrinho, mas no fundo ele acreditava que Soares era um mau caráter. Então ela expôs toda a história, falou dos que ele tinha dito de que a fortuna dela, o dote dela, sendo só antes de 30 contos, não interessava para ele.
E aí, depois que surgiu a oportunidade dela receber 300 conto de herança do pai desde que case com ele, ela percebeu que ele mudou em relação a ela. E isto, convenhamos, realmente é uma falta de caráter do Soares. O próprio Major, o tio, sacou, procurou desculpar o sobrinho, né, para ela, mas no fundo acreditava que Soares era um mau caráter. Continuando, estou quase no final do capítulo 5, para ficar mais fácil. Este, então, é o Major, né? Depois que pôde refrear a sua cólera, depois que conseguiu se controlar, entrou em casa e foi despedir-se do tio até o dia seguinte. Perdão, voltando. Este, o Soares, né, o pretendente, depois que pôde controlar a sua emoção, né, depois que pôde refrear a sua cólera, entrou em casa e foi despedir-se do tio até o dia seguinte. Lá, ele pretextou que tinha um negócio urgente. Falou provavelmente, ó, tem um negócio urgente ou alguma coisa nesse sentido, preciso ir embora ou alguma coisa assim, ou de repente até sentiu o clima, o drama, porque era importante que ele, além de ter a moça, né, do seu lado, também tivesse o tio, o major, lhe ajudando, né, homologando tudo o que ele fosse fazer. Valeu? Ó, este é o capítulo 5, nós fomos 15, 16, 17 minutos. Acho que está de bom tamanho, assim, né? Eu vou mantendo esse ritmo, quero ver, porque tomara que não tenha capítulos muito extensos, mas como é conto, eu acredito que termina logo também. Valeu? Então estou lendo Machado de Assis, nós estamos agora lendo sobre o Soares, né, que é um conto específico sobre ele, e demonstrando toda a ginga, todo o mau caratismo dele para tentar traduzir o casamento em negócio bom para ele, porque vai entrar uma grana boa se ele casar com a Adelaide. Valeu? É o Luís Soares, né? Aí na área. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário, me propague por aí. E até o próximo vídeo. Tchau!